Você ainda vai lembrar que a seca volta e vai lembrar do velho dito popular. É bem melhor se prevenir que remediar. Velhos barreiros dos açudes da guarda. Para nós da ASA é uma grande felicidade estar aqui com pessoas, com companheiros e companheiras, parceiros, parceiras da luta por um mundo justo, por um semiárido inclusivo, por um semiárido justo e vivo. Sem dúvida nenhuma, 2016 é um ano de bastante ensinamentos para nós. É um ano no qual a gente passa por uma derrota estratégica, que é basicamente uma derrota da esquerda hegemônica, que é a centralidade nas lutas eleitorais, na tomada do governo. E um outro ensinamento bastante importante que vem para a gente foi com o processo eleitoral agora, de outubro, na qual se reforça cada vez mais a importância das lutas unitárias e o tamanho do nosso inimigo. E aí a gente percebeu e caiu num erro, a esquerda caiu num erro muito forte, principalmente a esquerda partidária, quando acreditava que com o fim do ciclo PT, acreditava que iriam ficar com o espólio do PT. E a gente viu que isso não se deu. A gente viu que, muito pelo contrário, os partidos de esquerda pouco cresceram com esse processo eleitoral, mas em contrapartida os partidos de direita, os partidos de legenda menor tiveram um boom muito grande. Então coloca pra gente um desafio nesse momento, que é pensar qual é a nossa estratégia e apontar que os rumos necessariamente não se dão só por essa via eleitoral. Eu elenquei aqui 3 pontos prioritários. O primeiro, que é o ponto da unidade. E aí a gente sabe que hoje, a gente já percebeu com a nossa análise de conjuntura, que nenhuma organização hoje, nenhum segmento é capaz de sozinho apontar e apresentar saídas para o momento que a gente vive. Então necessita-se de uma forte unidade do campo de esquerda, de uma ampla unidade para se conseguir superar esse momento e principalmente colocar para esse campo de esquerda novas práticas e valores, retomar esses valores socialistas, mas entendendo o socialismo como princípio teórico, não como uma receita. Entender o método marxista como um método que Marx não deixou, que sem dúvida nenhuma é o melhor método de analisar a realidade, mas não como uma receita. Também muito importante é a construção de um projeto. Como é que a gente vai apresentar para a classe trabalhadora um novo projeto? Um projeto que ela consiga se enxergar, um projeto que tenha a cara do povo brasileiro, que traz consigo todas as demandas históricas que o povo brasileiro tem. E aí um terceiro ponto, que sem dúvida nenhuma é um ponto muito importante, é o ponto organizativo. Como a forma ou o instrumento que a gente vai utilizar para conseguir juntar esses dois coisas, tanto a questão da unidade quanto a questão do projeto. E aí a gente aponta a Frente Brasil Popular como um instrumento de vanguarda compartilhada, nas quais a gente já teve experiências exitosas no nosso continente. Tratar da unidade de luta é como a gente faz a conexão dessas várias lutas, para além de dizer nos representa, para além de dizer estamos juntas, para além de dizer que essa luta é nossa. Mas na prática, no cotidiano, como é que a gente faz essa conexão? Isso é uma coisa que a gente vai construindo na base da luta. Mas eu acho que uma das questões que a gente pode avançar nessa luta é de entender cada vez mais de que questões de gênero não é questões somente de mulheres. Questão de raça não é questão somente da população negra. Questão de juventude não é questão simplesmente da juventude. Mas como essas e outras questões, ela começa a se incorporar e começa a se fortalecer na nossa agenda como um todo. E aí a gente está vendo que ao longo dos últimos anos, de como essa luta pelo socialismo que brilhantemente o companheiro trouxe,
Não se trata mais simplesmente de ver o socialismo como uma questão utópica que a gente vai alcançar como supremacia da divisão de classe, mas que o socialismo ele vai se dar quando a gente também começar a superar essas questões dentro da gente mesmo, dentro dos nossos movimentos, como a gente começa a vencer isso, de como a gente não precisa esperar para o socialismo para a gente simplesmente banir do nosso meio algumas desigualdades e superar algumas questões. Então, isso dizer de que, apesar de que a gente tem se mobilizado, se organizado nos vários segmentos de mulheres, de juventude, de negro e de tudo mais, que esses movimentos, principalmente esses movimentos que não são movimentos nacionais, que não são movimentos que têm uma visibilidade, é um movimento que se encontra na maior fragilidade nesse momento. É um movimento que tem a maior dificuldade de mobilização de recursos. É um movimento que tem uma maior dificuldade de inserção na sociedade de uma maneira geral. E aí, como é que a gente vai superar essas dificuldades e a gente vai, então, fortalecer essas organizações? Então, pautar uma agenda comum é de como a gente fortalece os processos auto-organizativos, como a gente fortalece os movimentos sociais. E eu acredito que a ASA tem um grande papel de contribuir nesses fortalecimentos. Tem um grande papel de cada vez mais fortalecer os processos auto-organizativos, fortalecer os movimentos sociais, para que a gente possa avançar na nossa agenda. Então a gente não vai ter uma unidade, uma única pauta, uma única bandeira de luta, se a gente não reconhecer essa pluralidade e achar que a gente vai, então, um dia conquistar o socialismo para resolver todos os nossos problemas. Nosso problema a gente resolve cotidianamente, na luta diária, e é isso que a ASA tem feito quando a gente pauta a questão da água, quando pauta todas essas questões, e é isso que a gente precisa cada vez mais reforçar para que a gente realmente diga que tem uma unidade de luta. A gente tem um desafio de fazer a disputa das mentes dos nossos trabalhadores e das nossas trabalhadoras. Estou atenta ao tempo. E quando eu digo fazer a disputa das mentes e dos corações, é porque a disputa é completamente injusta. Porque enquanto eu falo aqui para 500 pessoas, a Rede Globo está falando para 30 milhões. E é exatamente por isso que não vai ter sucesso a unidade dos movimentos sociais se a gente não pensar uma estratégia de comunicação de massa unificada, falando a língua do trabalhador, a língua da trabalhadora, porque nós estamos sendo massacrados diariamente, todo dia no jornal, todo dia no rádio, todo dia na novela, todo dia no intervalo, e a gente consome muito isso. Qualquer lugar que a gente chega, em qualquer repartição do hospital, a Câmara, qualquer lugar tem uma televisão ligada na Rede Globo. Veja só o tamanho da nossa disputa. E eu vou finalizar dizendo duas coisas, que a gente tem que se orgulhar muito do que a gente construiu até agora. 5 anos de seca. Se não fosse essa construção de um projeto de desenvolvimento voltado para a classe trabalhadora, pensando o semiárido, pensando os pobres, se não fosse o programa 1 milhão de cisterna, nós não estaríamos fazendo esse evento num hotel com toda a logística que nós estamos fazendo. Se não fosse os 12 anos com os projetos sociais, a gente não estaria aqui. Portanto, nós temos que ter muito orgulho do que a gente construiu. Nós acreditamos que a gente, nessa unidade, precisa construir 3 caminhos. O primeiro deles é a comunicação de massa. O segundo é a formação. Nós não podemos abandonar os nossos processos formativos, individuais em cada organização e coletivo. E terceiro, o trabalho de base. O boca a boca vai ser e continua sendo a nossa principal estratégia para dialogar com as pessoas. E finalizo filosofando com um resumo da fala de um trabalhador que a gente falava num outro evento de unidade e ele resumiu, a gente passou 3 dias falando, né? No final ele resumiu tudo dizendo o seguinte: ou nós se junta ou nós se lasca.
A maior empregabilidade do mundo, ela vem da agricultura. Mesmo nós empregando mais, quem produzimos mais, quem garantimos 80% da alimentação do mundo, nós somos a maior classe que é mais pobre. E o maior número ainda de pobres são agricultores familiares. Como que nós sobrevivemos na região semiárida durante esses 12 anos? Eu vivi o antes e estou vivendo o depois. E eu presenciei no meu município vários saques, muita gente na rua pedindo. E nos últimos 12 anos a gente não enxerga, não tem visualizado essa situação. Foram políticas que contribuíram para que a gente saísse da linha da pobreza. Foram políticas que ajudou a gente visualizar no vídeo daquela senhora que vive no semiárido, que está lá cuidando da sua propriedade e com a diversidade de produção. O meu município já foi, sim, beneficiado por vários programas e ações que foram articulados e repassados pela nossa instituição, podemos dizer, ASA. E a partir disso, nós temos experiências importantes, não são visualizadas, mas foi a partir desse simples gesto que nós conseguimos fazer com que aquela produção do município, ela inclusive fosse diversificada e saísse da linha do gado, do leite e do corte. Onde nós somos um município que também trabalha a caatinga, que também trabalha o solo. E isso foi a partir das ações do conjunto que surgiu a partir desse espaço de articulação. Para finalizar, é importante a gente dizer que sem água não há vida. Nós precisamos avançar, precisamos ser fortes, precisamos resistir para que nós não possamos ser distorcidos, quebrados, enterrados neste Brasil que só pensa em destruir essa sociedade que trabalha e que luta. Muito obrigada. A história da humanidade tem sido a história da luta de classe. Nesse sentido, companheiros e companheiras, há momentos na história que a gente está em cima e há momentos que nós estamos para baixo. Mas o para baixo não significa de cabeça baixa. Pelo contrário, nós estamos sofrendo um golpe, mas ao mesmo tempo é um golpe que nos traz muita oportunidade. Muita oportunidade de poder, no Econasa e nos tantos outros encontros que temos pela frente, de nos reencontrar. Erros cometemos, temos que fazer a autocrítica, mas também não basta a gente ficar só de cabeça baixa dizendo que cometemos erros, se nós não construirmos o caminho da vitória. Não haverá conquista isolada, não haverá derrota aos golpistas de forma isolada. Só a unidade da classe trabalhadora poderá ser capaz de derrotar o golpe, o império e a intolerância nesse país. Esse país, hoje, do ódio, vai ter que deixar de ser o país do ódio para ser novamente o país da esperança, o país da água, o país da abundância e o país da construção do socialismo. Nós temos 10 pontinhos de como nós, na Via Campesina, estamos pensando de construção para o próximo período. Primeiro, como Movimento Sem Terra e Via Campesina, é que a gente possa estimular cada vez mais os comitês populares para que a gente possa debater o país que nós temos e o país que nós queremos construir. O segundo é construir uma plataforma política de um projeto político popular que tenha o cheiro e a cara do povo brasileiro. E não um projeto político ou uma carta de um presidente ou um candidato a presidente da República tirada apenas pelo presidente da República ou pelo candidato. O terceiro elemento com relação à construção do movimento junto à Frente do Brasil Popular é que a gente tem que estimular todas as formas de luta e todas as lutas possíveis, inclusive para a gente não ser mesquinho quando acontecer uma luta mais radicalizada do nosso povo, a gente não começar a dizer assim: ah, eles radicalizaram demais, eles não podiam ter feito isso,
porque a radicalidade da luta não está no desejo de cada um e de cada um de nós. Ninguém ocupa a terra para ficar 3, 4, 5 anos debaixo da lona preta porque gosta, é pela necessidade. Então, portanto, a radicalidade da luta vai ser a radicalidade do golpe. Quanto mais o golpe for radical contra nós, mais radical nós temos que ser contra esses bandidos que golpearam nossa democracia. Com relação ao encontro unitário, que aqui já tem bastantes movimentos do campo unitário, nós aproveitamos 2012 e fizemos o segundo grande encontro unitário em Brasília, com mais de 7 mil companheiros e companheiras. O campo unitário que a gente tem chamado, está presente os ribeirinhos, pescadores, quilombolas, indígenas, todos os movimentos do campo, MST, FETRAF, CONTAC, CONTRAF, todos os movimentos, a Via Campesina, e nós reunimos mais de 60 movimentos do campo. Estamos retomando essa articulação do campo unitário. Do dia 13 ao dia 15 de fevereiro, nós estaremos na CONTAG novamente, reunido com todo o campo unitário para preparar as grandes lutas do ano que vem. Com relação à juventude, primeiro é estimular encontros massivos da juventude, aonde a juventude sem terra esteja organizada, junto com o Levante, junto com outros movimentos, junto com a Povo Sem Medo, com a Frente Brasil Popular, e apoiar e ser solidário às ocupações das escolas secundaristas. Esses estudantes de 10, 12, 15 anos têm dado uma lição política, moral e ética de como a juventude pode ser o grande motor da Revolução Brasileira e tem feito as grandes lutas políticas. Com relação à disputa de modelo agrícola, companheiros e companheiras, nós como movimento temos que realizar muita luta, não só contra o latifúndio e contra as empresas transnacionais, mas principalmente aproveitar todo o processo de luta política de produção agroecológica para a gente realizar feiras de agroecologia nos municípios, nos bairros, porque as feiras, além de dar uma renda para o trabalhador, dialoga diretamente com a sociedade, com o campo e com a cidade. Estimular o debate agroecológico, o combate ao agrotóxico. Dia 3 de dezembro é dia de combate ao agrotóxico, então todos os companheiros e companheiras devem estar chamados a essa grande luta. O quinto elemento aqui da minha fala é com relação à solidariedade. Nós do MST, temos 32 anos de idade, vamos por 33 já, mas só conseguimos chegar a esse período histórico fruto da solidariedade nacional, internacional, das organizações, dos movimentos sociais. Então não existe uma luta política revolucionária sem a solidariedade de classe. Então, portanto, nós temos que ser cada vez mais solidários nas lutas políticas e na luta contra a criminalização. E nós temos sofrido muito com relação à criminalização. E eu trouxe aqui uma cartilha construída com a Frente Brasil Popular, a Via Campesina, e uma quantidade imensa de movimentos que está ali fora, vocês podem ter acesso, que ela vai trabalhar justamente o processo de criminalização que nós estamos vivendo hoje, para que a gente possa alimentar a nossa base, para poder ela fazer o combate e o bom combate contra a criminalização. Por último, para encerrar, deixando 2, 3 pontos para trás, a luta contra o capital. Na luta contra o capital, unir campo e cidade, na perspectiva de que a gente possa dar grandes prejuízos às grandes transnacionais. Hoje no Brasil, mais ou menos 5 empresas transnacionais controlam as sementes, controlam a comercialização, controlam a produção. E elas estão dando de braçada em cima de nós, porque nós estamos fazendo luta política com o governo, contra o governo, mas agora, mais do que nunca, é necessário dar grandes prejuízos a esse capital que envenena a nossa terra, que explora a nossa terra, que expulsa os quilombolas, os indígenas, os sem terra da terra, para implementar um projeto golpista. E por isso, então, a luta política contra e combater as grandes transnacionais será, sem dúvida, uma grande frente política para frente. Por último, para a gente fazer um grande acordo aqui, nós estamos saindo da reunião da direção nacional do MST e nós, como MST, já está no nosso calendário construir uma grande marcha nacional pelo Brasil, a partir do ano que vem, e por isso, em qualquer espaço que nós formos,
nós vamos estar dialogando e pedindo que vocês se integrem a essa construção da grande marcha nacional pelo Brasil, para que a gente possa, em Brasília, derrotar o golpe, derrotar o governo Temer, derrotar a intolerância e construir o governo popular e da esperança. Esse governo é um governo golpista e nós temos que ampliar nossa unidade contra esse governo. É necessário que a gente faça a unidade possível. Eu acho que nesse sentido a construção dessas frentes nacionais foram fundamentais para a gente fazer essa unidade. Neste momento, no estado do Ceará, o açude Castanhão, que é o maior açude do estado do Ceará, vai para o seu volume morto. Uma série de famílias do semiárido, do sertão, vão ser prejudicadas pelo secado do açude Castanhão. Mas não é pela utilização das famílias da água desse açude. É porque os governos estaduais do Ceará, a prioridade dada foi para dar água para as empresas do PECEM, para os grandes empresários. Nós temos que ampliar nossa luta no campo, na cidade, a luta da juventude, das mulheres, para a gente barrar essa série de ataques. Então esse governo ele tem uma representação de atacar o povo negro, os movimentos populares. Então, ele não nos representa porque ele vem de um golpe, ele é usurpador e quer retirar nossos direitos. Então a gente vai resistir a esse ataque aos direitos sociais do povo brasileiro. Hoje, por exemplo, tem uma luta nacional das centrais sindicais para barrar esses ataques. No dia 29, vão ter caravanas a Brasília para a gente ir lá para o Congresso Nacional barrar a PEC do fim do mundo. Não vai ser um governo golpista, não vai ser meia dúzia da banca financeira que vai fazer nos retirar das ruas. Então é importante que a gente se mantenha na rua, mantenha a unidade ampla e construir o Fora Temer, nenhum direito a menos, e vamos seguir na luta. É isso aí, companheirada.